Olá, então seja bem-vindo ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e desta feita vou ter comigo neste estúdio Dom João Lavrador, é bispo de Angra do Heroísmo, Açores, mas é também o presidente da Comissão Episcopal da Cultura, de Bens Culturais e das Comunicações Sociais. Parece um nome muito comprido, mas é tudo muito simples. Será que é? Bom, é isso que vamos perceber com Dom João Lavrador. Vamos aqui falar um bocadinho daquilo que são os meios de comunicação social no mundo da Igreja, que relacionamento existe, o que é que há e o que é que se pode mudar ou melhorar e, no fundo, que desafios tem hoje a nossa Igreja perante as comunicações sociais e elas hoje são tão rápidas. Dom João Lavrador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui neste Matinais. E, de facto, hoje em dia tudo é muito rápido e a nossa Igreja tem grandes desafios pela frente nas comunicações sociais. Ora, bom dia a todos os telespectadores, particularmente desta estação da Ângelos, e realmente, indo a essa questão, realmente hoje é tudo muito rápido. Há os meios, as formas pelas quais as pessoas hoje comunicam, a tecnologia, quer dizer, há hoje uma forma de estar na comunicação interpessoal que realmente é de uma rapidez muito grande e parece que os acontecimentos quase se atropelam uns com os outros, não é? E por isso a Igreja tem que ter este facto em consideração em dois pontos. Um primeiro, que é estar atenta às novas tecnologias e realmente a esta rapidez pela qual a informação se leva à pessoa. Portanto, a todo aquele que é o interessado nessa comunicação e que é toda a pessoa. Mas, por outro lado, a Igreja também tem que ter a cautela necessária para reconhecer que a sua mensagem, embora entrando nesta rapidez, ela está para além da própria rapidez. E aqui é que é nesta cautela que é própria da Igreja de reconhecer que tem que ter tempo de reflexão, tem que ter tempo para assimilação e tem que ter tempo para que aquilo que tem a transmitir não seja adulterado pela rapidez do tempo. Isto às vezes não é fácil. Não é fácil, não é fácil realmente conjugar estas duas realidades. Mas este é um dos maiores desafios que se coloca no tempo de hoje. E que, se nós formos a ver, desde o concílio que nos tem chamado a atenção para a questão das novas tecnologias, para a informação e para a comunicação como um fator a ter presente nos tempos de hoje. E por isso, desde os documentos conciliares e todos os documentos posteriores ao concílio do magistério, agora concretamente com o nosso Papa Francisco, como ele tem insistido tantas vezes na questão da comunicação e o que ela é de útil e necessário para levar esta boa notícia. E se a boa notícia é comunicativa. Portanto, tem que entrar na linha das boas notícias que entram na comunicação. E a boa notícia é uma pessoa. E a pessoa é Jesus Cristo. E aí já entramos numa abrangência enorme, que é a identidade da informação enquanto pessoal. Portanto, há aqui um conteúdo que é pessoal, não é por isso simplesmente aquilo que é efêmero de uma notícia que hoje, um acontecimento que hoje acontece e que amanhã é ultrapassado por outro, mas estamos perante um acontecimento que é permanente. Agora, ele tem que entrar no domínio da nova tecnologia, com todas estas redes sociais, com os meios mais ou menos clássicos, não é, da transmissão, mas sobretudo nas redes sociais e na nova tecnologia que realmente imprimiram uma rapidez muito grande. Mas eu queria acrescentar aqui mais uma coisa, que é dentro desta forma atual de fazer comunicação, há também algo que é extremamente rico e também alguma precaução que é necessária. É que as novas tecnologias trouxeram algo de novo, não só a rapidez. É que tanto a notícia do que faz, como a notícia daquele que recebe, já não é pelos meios tradicionais. Agora parece que já todos são jornalistas, exato, para nós entendermos, e todos são, de alguma maneira, utentes da comunicação. Ora bem, isto realmente é extraordinário, porque, indo agora para o campo da Igreja, nós podemos ter aqui um campo de informação multiplicado por tantos e tantos que, no fundo, se dizem cristãos conscientes e que são portadores de um testemunho e de uma consciência cristã que podem transmitir aos outros. Mas, por outro lado, também podemos ter um perigo, que é cair, por isso mesmo, no relativismo de uma opinião que faz daquilo que é perene, verdadeiro, daquilo que tem uma consistência que só o Evangelho é que pode dar
pode tornar-se realmente em mera opinião. Por isso é que são todos estes fatores que, no fundo, hoje estão em jogo e que é preciso nós equacionarmos. E é esta questão também de, com a rapidez em que é divulgada a informação, ela também ter mais facilidade de ser mal interpretada, deturpada por vezes, que causa também esta dificuldade que se tem sentido na nossa Igreja de comunicar esta boa notícia que é Jesus Cristo. Sim, vejam que a mensagem do Papa para este ano, em relação ao Dia das Comunicações Sociais, levanta uma questão fundamental, importantíssima e muito atual, o que ele chama as fake news, não é? Ou o que ele diz que são as notícias deturpadas, já para não dizer a notícia, Falso. por ser determinada, é falsa e, portanto, acaba por entrar na mentira. É o contrário de tudo aquilo que é verdade. Porque a gente às vezes pensa que a verdade, que hoje está tão alheia realmente à consciência do que é hoje a investigação e, sobretudo, à questão do pensamento. Quer dizer, nós vemos de um tempo em que o azáfama da procura da verdade era qualquer coisa que se colocava como prioritário à inteligência humana. Hoje, infelizmente, isso já não acontece. Hoje a verdade deu muito lugar à opinião, ao subjetivismo e ao relativismo, àquilo que tem o interesse imediato e não tanto esta árdua conquista da verdade que depois se conjugou com o amor, porque só o amor é verdadeiro, como é numa expressão já de autores místicos clássicos, mas também o Papa Francisco o tem realmente afirmado, e também só pelo amor, pela verdade, se alcança a verdadeira liberdade. E por isso é que Jesus dizia, a verdade vos fará livres. Ora, esta é a nossa consciência, não é? E, portanto, quando nós olhamos para uma notícia que não reflete a totalidade daquilo que ela deve refletir, ela já está a escamotear a verdade. E, nesse sentido, nós já dizemos assim, bom, se não é verdade, então entra no plano da mentira ou entra no plano da falsidade. E nós temos muitos acontecimentos e aí é preciso muita cautela e aí está o profissionalismo do próprio jornalista ou daqueles que têm obrigação na comunicação, que é, o que a gente diz muitas vezes, não é? Tirar um ponto do conjunto e pensar que ali está o absoluto. E esquece o conjunto, e esquece as circunstâncias, e esquecem tudo aquilo que está à volta, e esquece a totalidade daquilo que faz parte daquele acontecimento. Se isto se faz assim, então estamos muito mal, não é? Ora bem, e isto é hoje uma coisa. Por isso é que o Santo Padre levanta a questão das fake news. Ora bem, e que é uma questão hoje muito atual. E porquê? Logo a primeira questão, que toda a gente normalmente aponta, que tem a ver com todo este ímpeto comercial. As audiências, a necessidade de captar a atenção do outro. E, infelizmente, parece que as pessoas são mais... Quer dizer, capta-se muito mais a atenção por uma falsa notícia ou por um escândalo do que propriamente por uma boa notícia ou por uma notícia edificante. Parece que as pessoas não vão muito por aí. Quer dizer, e normalmente o jornalismo vai um pouco por aqui. E o Santo Padre quer chamar a atenção. Ora bem, é aqui que entra a Igreja. A Igreja, embora com todas as dificuldades, a Igreja não só tem que ser uma instituição com todos os seus agentes que faz face a esta realidade e que ajuda a consciencializar para uma verdade na comunicação social, mas, por outro lado, também, ela própria tem que confrontar com a sua posição e com a sua forma de estar, esta forma de estar e, portanto, apresentar um pensamento com profundidade, um pensamento que busca a verdade e, naturalmente, ler os acontecimentos na abrangência para que eles sejam verdadeiros e para que eles possam realmente entrar no domínio público como comunicação de verdade. Não é? É essa consciência, Dom João Lavrador, que levou os bispos portugueses a refletirem sobre esta questão e a pensarem de que forma é que vamos trabalhar, no fundo, aquilo que são os órgãos de comunicação que possam estar mais direta ou indiretamente relacionados com a Igreja? Bem, isto é uma reflexão contínua. Eu já estou neste domínio. Eu comecei por ser secretário desta comissão antes. Era apenas a Comissão das Comunicações Sociais, depois agregaram-se estes três secretariados e eu fui ainda também secretário desta comissão. Depois passei, na altura em que fui chamado para exercer este serviço do Ministério Episcopal na Igreja, passei a vogal desta comissão e agora pediram-me para eu ter este serviço de ser o presidente da comissão. E, portanto, já tenho uma certa experiência desta... Já acompanhei o processo. E, portanto, esta questão de acompanhar, e tem que ser assim, acompanhar
a comunicação social, os seus meios, os seus desafios, tudo aquilo que está a acontecer é algo que a Comissão tem que fazer continuamente. Porque depois a Comissão tem que levar ao plenário da Conferência Episcopal aquilo que são os desafios que vão sendo lançados, as interpelações, para que então se reflita em conjunto. E é isso que agora está a ser pedido mais uma vez, porque não é a primeira. Aqui há anos ainda era o nosso tão meritório homem e tão saudoso, o Dom Manuel Falcão, que tanto deu a esta causa, porque ele foi pioneiro. Ainda praticamente não havia o secretariado e ele já era, ele, na altura, padre em Lisboa, e já ele tinha pequenos cadernos, já ele intervinha nesta questão de poder ter um serviço organizado da comunicação social. E, portanto, devemos-lhe muito a ele. E ainda era com ele, até porque ele esteve muito na base de um documento que é a Era da Comunicação Social, portanto, para a Igreja, que é um documento de há cerca de uma década atrás, ou não mais, há uns 20 anos atrás, e que realmente reflete já nessa altura também a necessidade de uma reflexão séria sobre esta presença da Igreja na comunicação social e como é que ela deve ser cada vez mais eficaz e possa realmente responder às realidades atuais. Claro que nós sabemos que, há bocadinho estávamos a falar na rapidez, e, portanto, hoje já não se compadece uma década, nem às vezes um ano, para nós refletirmos estas questões. É que as coisas são tão avassaladoras, os acontecimentos são tão rápidos, as formas pelas quais a tecnologia está-nos a provocar constantemente, que nós temos de estar sempre numa reflexão permanente. O que é que se está a colocar neste momento? É, dentro desta tradição, desta reflexão contínua, é olharmos para o presente e vermos como é que nós, tendo uma riqueza tão grande de meios, não é? E a Igreja está a aproveitá-los, graças a Deus. Portanto, desde os meios televisivos, desde os meios radiofónicos, desde os meios impressos, que continuam, os jornais impressos, desde depois as redes sociais, que estão em todos hoje os cantos, e os católicos e os cristãos e as paróquias usam-nos como usam as outras pessoas. Portanto, está neste domínio. Então vamos perguntar o que é que nós temos que fazer mais para que a nossa comunicação seja mais eficiente, seja mais abrangente, possa ir ao encontro das pessoas e possa responder, não é? Como com a linguagem que tem que ser uma linguagem comunicativa, não é? E que possa realmente estar neste tempo. E é daí que vem, eu penso que a palavra é um bocadinho talvez exagerada e pode não corresponder bem àquilo que se pretende, que é o chamado um plano, de comunicação social que se falou. Poderemos usá-lo, mas eu penso que é mais, porque o plano tem outras exigências, não só em coordenadas de tempo, em etapas, depois em aqueles que intervêm e por aí fora. Eu penso que o que aqui agora é importante é ver o que temos, e esta riqueza toda que eu falei, e vermos o que é que nos falta para que a intervenção da Igreja seja... E o serviço... Aqui é um serviço que a Igreja presta. Isto não é um confronto, seja como for. É um serviço. A Igreja quer prestar um serviço comunicativo à sociedade em que está e, sobretudo, ajudar os cristãos, que é aqueles que lhe dizem respeito em primeiro lugar, para que eles não só usem, mas que também possam ter uma forma de estar e, ao mesmo tempo, de receber uma comunicação dentro dos parâmetros, aquilo que é um verdadeiro cristão. E, portanto, dizia o que é que nos falta ainda, não é? E depois, sobretudo, harmonizar. Porque eu penso que tudo o que é conjugado, harmonizado, vai rentabilizar mais os nossos meios. Não haja dúvida, e nós vemos, por exemplo, claro que também hoje tudo o que é escrito é um bocadinho difícil para entrar no mercado, não é? E nós ainda nestes dias falávamos, por exemplo, um documento da Santa Sé, do Papa, o que seja, um documento da Conferência Episcopal, ele tem que ser descodificado e tem que entrar em linguagem que depois entre nos meios de comunicação social. Porque se ele vem no livro ou bem naquele papel, naquele formato que é por aí fora, a maior parte das pessoas não vai pegar. E, portanto, é preciso fazer este trabalho. Ora bem, então o que é que podíamos dizer? Perguntávamos assim, nós temos o porta-voz da Conferência Episcopal. É preciso mais alguma coisa aqui para conjugar, para delinear o que interessa ter em cada momento para responder às exigências da comunicação? É uma pergunta que fica e nós podemos tentar que, à partida, sente-se uma necessidade daqui de um organismo que possa aqui ajudar nesse sentido. Nós já tivemos, e é uma ideia também, tentar recuperar, nós precisamos de ter uma equipa de peritos em diversas áreas, e esta Comissão, pela sua abrangência, tem essa possibilidade, porque tem a cultura, tem as comunicações sociais, mas também tem os bens culturais, portanto, tem uma abrangência muito grande. E lida e forma um conjunto de gente que está ligado a estes 3 secretariados, ou seja, ao conteúdo destes 3 secretariados. Portanto, podemos aqui encontrar
um conjunto de peritos que depois ajudem a fazer uma reflexão serena, séria, sobre os problemas que estão a confrontar e que futuramente vão continuar a confrontar a própria sociedade. A sociedade tem necessidade do pensamento da Igreja e a Igreja tem o direito e tem o dever de propor com serenidade, como serviço à própria sociedade, o seu próprio pensamento para ajudar a uma reflexão de humanismo integral. Porque o que nós verificamos muitas vezes, sem prejuízo para aquilo que é a reflexão, para aquilo que são as necessidades da própria sociedade, da maneira como ela vai realmente delineando a necessidade de responder a determinadas situações da sociedade, o que é certo é que muitas vezes vê as coisas muito parcelarmente. E quando as coisas são vistas parcelarmente, podem tornar-se desumanas. E a Igreja quer oferecer uma visão mais global e quer contribuir para a solução desses problemas, na prática. Não pensemos que a comunicação social da Igreja é pura e simplesmente só para dar palavras. Não. A Igreja está no terreno para ajudar através das suas instituições e por isso também a própria comunicação social pode alertar para um conhecimento mais profundo da riqueza da intervenção da Igreja em diversas áreas dentro da própria sociedade. Mas depois vem, quer dizer, diz assim, bom, uma agência noticiosa, quer dizer, e nós temos a Eclésia, que é uma agência que está realmente ao serviço e procura ser a agência comunicadora daquilo que é da Igreja em Portugal, mas que tem que se valorizar. Porque há muitas queixas que muitas vezes dizem que não abrange a totalidade da Igreja em Portugal. Não é? E, por outro lado, muitas vezes não vai à amplitude dos problemas que realmente devia ir. Isto só quer dizer que falta ali alguma informação e falta alguma sintonia para poder responder. E daí pode entrar a conjugação de esforços. Ora bem, e depois daqui, nós podíamos dizer, pode haver ainda mais outros aspectos que aqui possam estar a falhar, mas isso faz parte da reflexão que está agora a decorrer, mas depois daí vem então a parte operativa. Nós temos as dioceses, com os seus gabinetes, com os seus secretariados de comunicação social, com os seus órgãos de comunicação social. Nós temos depois algumas associações de inspiração cristã, a ARIC e da rádio também, que também ligado à comunicação social. Nós temos os institutos religiosos, que praticamente todos têm também algo ligado à comunicação social. E depois temos um conjunto de iniciativas, estamos aqui numa, não é? Que também procura estar em sintonia com o pensamento da Igreja, precisamente através de um meio de comunicação social. Bem, e agora a gente pergunta assim, como é que se faz esta relação? Como é que se estabelece esta sinergia entre todos, de maneira que depois os que estão a operacionar a notícia sejam, de alguma maneira, transmissores daquilo que é verdadeiramente o pensamento da Igreja. É isto que nós vamos pensar. Agora, também podia colocar aqui, também é importante, não vamos deixar de fora, pelo contrário, e temos que ter uma palavra de muita gratidão e de muito reconhecimento para aqueles órgãos de comunicação social que, não sendo de inspiração cristã, portanto, estão normalmente no mercado, no jornal, assim no mercado da própria sociedade a nível de comunicação, os grandes meios, e que têm também a sensibilidade para o religioso. Também esses aí precisamos de ver que ponto é que a gente tem que fazer para que tal possa acontecer. Porque o religioso não é, pura e simplesmente, só uma prática religiosa. O religioso faz parte de uma história, faz parte de uma cultura e faz parte, realmente, de uma forma de ser e de estar que informa a nossa realidade. E, portanto, ele transvasa, ele vai para além daquilo que é a própria realidade cultural. Portanto, e por isso é algo que deve ser ter em conta para a generalidade da sociedade. Uma das questões que se levantou quando, de facto, se referenciou esta reflexão dos bispos e a tal designação de plano de comunicação foi pensar exatamente nos jornais diocesanos, no papel que eles hoje têm e se valerá a pena continuar a ter, se é uma situação para manter, se pode haver alguns que pela situação atual podem até ter que fechar e ser usados de outra forma. Levanta-se algumas questões. Uma primeira, porque isto quer queiramos, quer não, sem a parte económica não há hipótese. Quer dizer, nós enquanto vivemos neste mundo, há aqui algo que é de um realismo total, que é, ou nós temos uma base económica capaz de sustentar um meio, ou então ele não tem hipótese. Podemos ter a maior de todos os ideais, mas se ele não tem meios económicos para sobreviver, não tem hipótese. E a maior parte dos nossos jornais diocesanos tem esse problema, tem muita dificuldade em termos de sobrevivência económica, não é? Agora, há outro problema. Agora, em termos de princípio, todos os meios ou todas as formas de comunicação são necessárias. Elas são complementares. E é muito interessante, e esta frase não vem apenas do setor católico.
vem também da própria sociedade. Eu tenho ouvido peritos na comunicação social, eu só para dar este exemplo, nós todos os anos nos Açores fazemos umas jornadas sobre a comunicação social em que portanto, de alguma maneira podemos dizer, é de iniciativa para provocar da parte da Diocese, mas ela é, de alguma maneira, podemos quase dizer, de todos os meios de comunicação social, sem qualquer distinção, que estão no arquipélago. E tem sido extraordinariamente motivador, porquê? Porque é uma plataforma de diálogo, é uma plataforma de encontro e de ajuda, e, portanto, isto tem ressaltado muitas vezes, que é a necessidade da complementariedade dos meios. É que o jornal continua a ter lugar, o papel continua a ter lugar. E há uma forma de comunicação que só com o papel é possível. Por exemplo, quando nós falamos de reflexão, um artigo de opinião que seja profundo, o papel é fundamental. Não é? Porque a imagem na televisão é efêmera, a própria rádio também não se compadece com grandes discursos, e, portanto, esse é, só para darmos o exemplo, não é? Mas a rádio continua a ter o seu lugar. E vejam que, penso que não diminuiu praticamente nada a questão da rádio, mesmo com as novas tecnologias e com as redes sociais. Mas depois, a própria televisão, a imagem, embora ela se tenha que consertar e se tenha que adaptar a todo este mundo, e há aqui agora uma nova realidade televisiva que está a nascer, não é? Mas também tem o seu lugar. E as novas redes sociais também têm o seu lugar, que também estão agora a encontrar a sua própria identidade e a redefinirem-se enquanto espaço de dignificação do ser humano. Não é? Porque nós sabemos muito bem que a rede social, sendo boa, ela muitas vezes tem situações que podem provocar muito mal-fazer à própria sociedade. Não é? Essas jornadas que referia, as últimas, penso que em novembro de 2017... Antecipou esta jornada. Antecipou esta questão e falavam da construção da verdade num mundo global, defendendo uma cultura verdadeiramente humana. Tal e qual. Como é que se faz tudo isto, Dom João Lavrador? Isto é precisamente o que o Papa depois... Por acaso foi interessante, estávamos nas jornadas quando o Santo Padre lançou o tema. E nós dissemos assim, pronto, antecipámos. O Santo Padre certamente perguntou a alguém aqui dos Açores para dar o tema. E foi isso, quer dizer, não, mas a questão é isso, quer dizer, o problema aqui coloca sempre ao ser humano. E a comunicação social é talvez a área que mais influencia o ser humano. Porque na comunicação ele está a construir um ser humano na sua identidade e ao mesmo tempo respeitando a sua, portanto, todas as suas dimensões e, portanto, valoriza-o. Ou então é uma comunicação social que tem outros interesses e que está a desvirtuar a identidade do ser humano e, naturalmente, a escamotear algumas das dimensões do ser humano. Isto é um problema. Um ser humano situado numa sociedade. Portanto, e a própria sociedade há de ser o que o homem for. Portanto, não pensemos, porque às vezes pensa assim, muda-se a sociedade. E alguém dizia assim, não, mudemos o ser humano e o ser humano mudará a própria sociedade. Portanto, conforme for a comunicação social e o poder que ela tem hoje, assim, depois, a própria sociedade e o próprio ser humano vai ser. Reparem que a opinião pública, que é uma questão que já vem de longe, esta questão da chamada opinião pública, é feita muito pela comunicação social. Enquanto que antes era feito por outros meios, hoje é a própria comunicação social que é que vai formando a opinião pública. E esta opinião pública ou é favorável a um desenvolvimento harmónico do ser humano, ou é favorável realmente a uma sociedade onde os verdadeiros valores que edificam o homem e a mulher no contexto das suas relações, ou então faz precisamente o contrário, não é? Portanto, o ser humano, o humanismo, é que está sempre como objetivo de uma comunicação. E a verdade tem que ser algo fundamental. Nós ainda não alterámos esta questão, não é? Porque não é pelo facto de, neste momento, estarmos numa época em que se negligencia a verdade em relação a outros aspectos que ela deixa de ter valor. Portanto, o ser humano é um sedento de verdade. E lá iremos em que o ser humano vai outra vez buscar naquelas cinzas este conceito, que é ao mesmo tempo também uma opção fundamental, que tem que o conduzir realmente a esta verdade que ele há de perseguir. Uns identificam-na com Deus e o caminho fica muito mais fácil. Outros, não tendo essa possibilidade de chegar aí, acabam por ficar no caminho a perspectivar essa procura. Mas a verdade é latente no coração humano. Em todo este caminho, já foi aí também referenciando Dom João Lavrador, a linguagem e a forma como se comunica é de facto muito importante. Chegou a ser abordado até que ponto pode ser ou não importante e necessário haver uma formação para quem trabalha, para os jornalistas que trabalham neste meio, nomeadamente nos órgãos mais relacionados com a Igreja, de terem uma formação mais específica que lhes permita depois conseguir transpor na linguagem mais simples aquilo que é, sem dúvida,
a mensagem da Igreja. Pode também passar por aí? Passa, e tem que passar mesmo. Eu vou dar um exemplo muito simples, que foi agora uma experiência, desde que fui para os Açores. Nós temos alguns jornalistas profissionais a trabalhar no nosso site, e precisamente na agência chamada Igreja Açores. Passa publicidade, mas ela está na internet. E eu fico espantado como é que, por exemplo, um documento, uma mensagem, uma nota pastoral, uma homilia, eu mando-a para essas profissionais. E é interessante, como depois vou a ler e digo assim, interessante. Como pegam, dão-lhe a volta, sem tirar nada do texto, mas como o tornam realmente apetecível. E o tornam realmente numa linguagem jornalística, de maneira que não se altera nada do texto, mas sublinha-se, quase que se dá um guião de leitura do próprio texto. Eu acho que isso é importante. Graças a Deus, nós já temos hoje muitos profissionais formados, coisa que não havia antigamente, não é? Portanto, aqui há décadas atrás. Agora, dá umas décadas até agora, as faculdades, ou seja, as universidades, já têm várias faculdades de comunicação e, portanto, isto facilita-se para que haja uma aprendizagem. A Igreja também tem que entrar aqui. Ela também tem, desde da Santa Sé, universidades católicas, pontifícias, também já há toda esta formação superior para jornalistas. E depois também há esta formação que se tem que fazer no dia-a-dia, que é necessária para que, talvez não num jornalismo tão profissional, mas que ajude a que esta linguagem seja adaptada aos meios de comunicação social. Porque não haja dúvida que é uma linguagem própria. É uma linguagem própria. E específica, que tem que ser bem trabalhada. Tem que ser trabalhada. E penso que essa é uma das lacunas da Igreja. Nós estamos muito habituados a grandes discursos, a reflexões muito elaboradas, com princípio, meio e fim, com grandes conclusões. Quase ninguém percebe. E depois vamos para a linguagem jornalística e isso não entra. Não funciona. Não funciona. Em termos daquilo que é a rapidez, falávamos há pouco as redes sociais, nomeadamente Facebooks, Instagrams e Twitters, e então o Papa Francisco é um exemplo que rapidamente atingiu milhões de seguidores no Twitter. Claro. Também já os bispos portugueses, alguns vão entrando nesta comunicação e deixando apetecível aquilo que vai sendo a mensagem da Igreja. É também um dos caminhos que tem que se aperfeiçoar? Eu penso que sim, eu aí diria mais por bispo, mais por diocese. Eu penso que a própria diocese é que tem que ter meios complementares de comunicação, não é? Depois cada um que tenha, isso é diferente, mas isso não implica, porque uma coisa é a pessoa pessoalmente ter o seu grupo de amigos, porque aqui não se joga, quando a gente entra na linha oficial da Igreja, não se joga por grupos de amigos, não é? Joga-se essencialmente institucionalmente, portanto é a própria Igreja que, ao mesmo tempo que tem, sei lá, o jornal, que tem a televisão, que tem a rádio, ou experiências de rádio, ou que tenha uma plataforma digital, que tem também estes meios das redes sociais e que transmite aquilo que é realmente a mensagem e que faz esta relação que só os meios, estas redes sociais agora são capazes de fazer. Por isso eu diria mais, porque uma coisa é o que é privado, cada um fará e faz com quem quer. Outra é que era muito importante que, a nível das dioceses ou das paróquias, e as paróquias também estão a fazer, quer dizer, a nível da instituição, como tal, os movimentos estão a fazê-lo, há grupos, por exemplo, desde catequese até outros, que têm a sua forma de divulgar e de levar a mensagem daquilo que estão a fazer, e isso não há dúvida que é fundamental. Por outro lado, há aqui um aspecto interessantíssimo que a gente vai verificando, é que ou a pessoa entra, por exemplo, para dar notícias sobre o que se passa na paróquia, ou o que se passa no grupo de catequese, ou entra pela rede social, não é? Ou então as pessoas não captam. A pessoa pode dizer na igreja que no dia tal, às tantas horas, vai haver esta reunião. A pessoa nem sequer lhe deu conta. Se aparecer no seu Facebook que a paróquia tal, às tantas horas de não sei o quê, vai ter ela entrou realmente no seu conhecimento. Hoje, estamos muito o meio já não é meio, já também é conteúdo, não é, daquilo que se vai dizer. Em termos daquilo que é tudo isto da comunicação, os nossos jovens têm também um papel importante e é uma franja que obviamente interessa à Igreja chegar e por isso mesmo o Sínodo dos Bispos em outubro terá como ponto principal de reflexão a nossa juventude. De que forma é que também que temos que, nesta reflexão, estamos a pensar também de que forma é que podemos chegar à juventude? Eu penso que sim, quer dizer, não temos... Eu, por exemplo, fiz uma nota pastoral no início do ano sobre esta questão da juventude e do início, precisamente para provocar a preparação do sínodo e dentro deste contexto
da preparação do sino, vamos ter umas jornadas que nós lhe chamamos, de alguma maneira, um simpósio sobre a juventude a nível da Igreja de Angra, da Diocese de Angra, portanto, em julho. Mas, e o que eu dizia, precisamente nessa nota, era precisamente apelar duas realidades. Primeiro, apelar aos jovens para participarem, para dizerem das suas preocupações, para responder aos questionários e, portanto, para entrarem em cheio na preparação do próprio sínodo e para sentirem que a Igreja precisa da sua pertença. Não é? Mas, por outro lado, também uma provocação às próprias comunidades. É que nós não precisamos só de jovens que estejam orientados para a Igreja, nós precisamos também de comunidades que acolham os próprios jovens. Né? E, portanto, é necessário que as comunidades se abram, deem espaço para que os jovens também se integrem. Porque o que eu vou verificando às vezes é que os jovens, e são bastantes, graças a Deus, que temos ligados precisamente à Igreja, muitas vezes não participam na comunidade. E a culpa não é só deles. Né? Portanto, eles têm que se abrir à comunidade, mas a comunidade também tem que se abrir a eles. E eu próprio, tem que os saber captar. E eu próprio disse, meus amigos, e tenho dito em várias reuniões, a gente depois só olhar daqui a 10 anos e perguntamos se nós não tivermos os jovens dentro das próprias comunidades, onde é que temos as comunidades? Esta é a pergunta. Porque isto é uma verdade. Agora, que nós tenhamos a consciência de que a Igreja do futuro vai ter um outro rosto, vai, porque estes jovens vão lhe dar outro rosto. E, portanto, temos que dizer agora, tem que ser eles a dizer à comunidade cristã qual é o rosto do futuro desta Igreja. Em termos de timing, Dom João Lavrador, já percebemos que o tempo corre muito. Que timing é que temos, apesar de ser um processo em reflexão contínua, mas para esta mais necessária agora, há algum timing que tenha sido pensado pelos nossos bispos para isto? Eu ainda não está a coisa, mas eu penso que está agendado mais ou menos, que eu agora já tenho uma primeira etapa da reflexão na próxima sessão da Conferência Episcopal, da próxima reunião, em abril, e depois certamente vai continuar, não é? Porque mesmo nas reuniões que nós temos tido prévias, o que temos dito sempre é que isto é um trabalho para se ir fazendo com profundidade, sempre em sintonia com a Conferência Episcopal, portanto com a Assembleia, e que depois, consoante a reflexão que se vai fazendo, as exigências que vão saindo dessa reflexão, então depois daremos os passos seguintes, não é? Portanto, o término nunca vai ter termo. Nunca vai ter. Porque vai ter sempre, é sempre uma questão em aberto, e ainda bem. Agora, os passos é o que eu digo, quer dizer, um próximo passo já será este agora. Penso que em abril já teremos um primeiro passo para começar a delinear novos passos. Uma das questões que se colocou na altura, e para fecharmos aqui a nossa conversa, uma das questões que foi colocada foi se nesta reestruturação, nesta reflexão, se tinha chegado novamente o tempo de a nossa Igreja pensar, porque falou-se que já tinha a Agência Eclésia como a agência de divulgação daquilo que é, no fundo, o que vai acontecendo na vida da nossa Igreja, a Renascença como a rádio, e se teria chegado à altura de a Igreja repensar novamente em ter o meio televisivo também. Chegou esse momento, Dom João Lavrador? Eu não sei quando vai chegar esse momento. Agora, cá está a questão. Uma coisa é dizer que a Igreja tem todo o direito e o dever de ter canal televisivo, outra é das possibilidades reais de o ter, não é? E por isso é que eu digo, tem que se estudar, em primeiro lugar, as reais possibilidades. Segundo, estudar que modelo é que interessa neste momento para um canal televisivo, porque, como eu disse há bocadinho, todos nós estamos conscientes que a televisão está a mudar muito. Mesmo os canais jornalistas, todo este, podemos assim dizer, esta riqueza que é o panorama televisivo, ele está a mudar muito. E dentro dos próximos anos ele vai mudar ainda mais, não é? E, portanto, a própria Igreja terá que estudar qual é o modelo que interessa neste momento implementar. Depois está aqui uma coisa que é uma coisa rica. E por isso é que eu, estando aqui num canal como este, e a outros, eu diria, nós já temos, não é? Já temos de inspiração cristã. Agora, nós precisamos é de articular entre todos uma realidade cuja Igreja é, que é a comunhão, que é a unidade. E por isso é que, em vez de cada um andar a fazer para o seu lado, se calhar, do futuro, nós temos que nos encontrar e ver, será que nós podemos conjugar, embora com respeito pela identidade de cada um, não é? Porque, naturalmente, quando se abre um determinado canal televisivo, ou outro de outro género, as pessoas têm todo o direito e têm o seu ideário, não é? Tem coisa. Agora, eu penso que há pontos comuns. Portanto, pode aqui haver encontro entre todos. Que se pode conjugar? E depois, para além, agora, claro,
o que aqui é verdade é que não há nenhuma realidade particular que se possa identificar oficialmente com o pensamento da Igreja. Não é? E aí é que é a grande questão. E o que é necessário agora é encontrar um meio que possa ser a presença oficial da Igreja nesta área televisiva. Muito bem, vamos fechar com uma mensagem final do Dom João Lavrador lá para casa. O que eu diria é aquilo que o Papa nos diz nesta mensagem tão rica para o Dia das Comunicações Sociais, que é, essencialmente, nós termos uma consciência da nossa realidade e que ele diz que realmente tem o seu fundamento naquela serpente tentadora, usando aquele mito do Gênesis, que a todos nós nos provoca, mas, ao mesmo tempo, no poder salvífico e redentor que Jesus Cristo, que é a boa notícia, nos traz a todos nós. E, por isso, o que eu diria é o seguinte: aproveitemos a riqueza que a comunicação social, nos seus diversos meios, nos traz, tenhamos a capacidade de aprofundar com profissionalismo e também com alguém que assume uma posição séria em relação à própria comunicação social e que sejamos verdadeiros e autênticos comunicadores na verdade, no amor e na liberdade. Só Jesus Cristo é que nos liberta e por isso não tenhamos medo de nos deixar libertar por Jesus Cristo, que na sua encarnação se manifestou a palavra eterna de Deus junto de nós e continua a ser a verdadeira palavra comunicada aos homens. Muito obrigada, Dom João Lavrador, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E chegamos assim ao final deste Matinais, uma conversa sobre comunicação para a comunicação e, no fundo, percebermos que todos nós temos uma notícia para dar, que é a verdade, e ela habita em Jesus Cristo. É assim que fechamos. Até amanhã. Fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.